brasileiro médio está ferrado. Algumas pesquisas mostraram que a maioria dos brasileiros não consegue interpretar um simples gráfico de correlação. O brasileiro médio fala em geral das mesmas coisas: memes, Bolsonaro, Lula, direita, esquerda, futebol e mais futebol. O nosso pensamento é raso e sem profundidade. Por isso que nós somos conhecidos pelo nosso jeitinho brasileiro. Nós sempre temos aquelas fórmulas mágicas, aqueles atalhos para ganhar mais dinheiro. É por isso que existe o jogo do tigrinho, é por isso que existem os jogos de aposta e é por isso que existem as pirâmides tão comuns aqui no Brasil. Nós sempre estamos à procura de soluções rápidas, de atalhos, de fórmulas mágicas. Em última análise, o brasileiro médio é desorganizado, improdutivo e incapaz de seguir um simples planejamento. Calma, eu sei que você tá com raiva de mim porque praticamente aqui eu tô xingando o povo brasileiro. Mas o que eu tô querendo dizer é que a maioria das pessoas, sim, são desorganizadas, são improdutivas, têm dificuldades com planejamento. E sim, 90% das pessoas têm esse tipo de problema. Então, o que a gente pode fazer a partir disso é buscar entender o porquê que isso acontece. Será que isso tem jeito? Será que a gente já nasce com um tipo de maldição hereditária da improdutividade, da falta de organização, da falta de planejamento? Ou será que a gente consegue, por meio de estratégias comportamentais, reverter tudo isso? É disso que eu vou falar nesse vídeo. 3 conselhos simples sobre produtividade, planejamento, organização e disciplina que nunca te ensinaram na escola. Vamos nessa? Mas antes de te falar esses 3 conselhos, eu preciso, em primeiro lugar, te falar que eu sempre fui uma pessoa bastante observadora. E principalmente durante o meu ensino médio, alguns anos atrás, foi um dos períodos que eu mais estudei, assim, na minha vida. Obviamente eu queria entrar no vestibular, eu queria fazer uma faculdade e eu passei 3 anos da minha vida enfurnado estudando. Eu só fazia estudar, praticamente isso. E aí a primeira coisa que eu busquei, é claro, foi como me organizar, como mudar os meus hábitos, como planejar minha rotina de estudos. Afinal de contas, sem isso, cara, o teu estudo não tem eficiência. Mas beleza. A primeira observação que eu tive foi que ninguém ensina sobre organização, ninguém ensina sobre rotina, ninguém ensina sobre planejamento, sobre plano de ação na escola. A primeira observação que eu tive, portanto, foi que o nosso sistema educacional, nosso sistema de ensino, ele nos enche de fórmulas, nos enche de conteúdo, de teoria, mas o que de fato importa, que é nos ensinar a organizar a nossa vida, cara, isso é negligenciado. E essa observação é importantíssima aqui, porque eu vou te falar hoje. Lembrando que os 3 conselhos que eu vou te passar, eles não são conselhos que são separados um do outro. Pelo contrário, eles seguem uma ordem específica, uma ordem lógica. Uma vez que você precisa, em primeiro lugar, passar pelo primeiro passo, para que depois você consiga dar os próximos passos. E sem enrolação aqui, o primeiro conselho é que planejar não é encher a tua agenda, mas sim proteger o teu tempo. Me desculpa o que eu vou te falar aqui, você pode não gostar, mas se você aí não tem agenda, você ainda é um menino, uma menina. Se você não tem agenda, você ainda não amadureceu o suficiente. Sabe por quê? Porque todos os empresários que eu conheço, os atletas, as pessoas de sucesso, as pessoas que conseguiram bater os seus objetivos, as suas metas, todas essas pessoas usam agenda sem exceção alguma. Sabe por quê? Porque neurobiologicamente, isso é neurociência, certo, pessoal? Isso é baseado em estudo científico. A agenda, ela é como se fosse um pedaço do nosso cérebro, só que fora do cérebro. Imagina aí que o teu cérebro, ele é uma Ferrari. E aí, cara, tu usa essa Ferrari todos os dias para lembrar que na quinta-feira tu tem dentista? Tu usa essa Ferrari para lembrar que no domingo tu tem um aniversário do teu amigo Joãozinho? Se tu usa o teu cérebro para essas coisas, entenda, tudo é energia e tudo é tempo. Tá usando a energia limitada dos teus circuitos neurais para lembrar dessas coisas simples.
Cara, tu pode muito bem usar uma agenda para lembrar de tudo isso que você precisa fazer, para fazer a gestão das tuas atividades, para fazer a gestão das tuas tarefas, e usa o teu cérebro para as coisas mais importantes. Usa a energia do teu cérebro, a tua energia mental, a tua energia cognitiva para focar no que realmente importa, para focar naquelas poucas e críticas atividades que vão te levar a bater os teus objetivos. É nisso que o teu cérebro precisa focar. E não ficar lembrando de datas de aniversário ou que você precisa ir ao médico na sexta-feira. Não, cara. Usa o teu cérebro para aquilo que realmente importa. Só que o que eu quero te falar aqui, nesse primeiro ponto, é que o primeiro problema não é nem esse. Então, se você não usa agenda, cara, eu nem tô te enquadrando nesse problema aqui, beleza? Mas entenda, o problema não é nem que tu não usa agenda. O problema é que, uma vez que tu adota a agenda na tua rotina, a agenda para planejar, para organizar as tuas atividades, uma vez que tu faz isso, o que é que a gente tende a fazer? A gente tende a encher a nossa agenda de atividades, sem deixar ali nenhuma janela de tempo específica pra gente não fazer nada. A gente quer encher tudo isso, porque, cara, de alguma forma isso pro nosso cérebro alimenta o nosso ego. Isso de alguma forma aumenta a nossa percepção uma falsa percepção de produtividade, de autoeficácia. Mas, cara, por experiência própria, eu já fui muito esse cara que, no domingo eu fazia o meu planejamento semanal e ainda faço. E o que é que eu fazia? Na segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana eu enchia de tarefas. Sendo que se tu me perguntasse, Estevo, me diz aí 1 hora livre que tu tem na tua semana, cara, eu não tinha. Se eu tivesse 1 hora livre, era muita coisa. E o que é que acontecia comigo? Em vez da agenda me ajudar, ela me trazia muito mais estresse, muito mais ansiedade e principalmente a agenda me trazia muito mais frustração. Porque eu chegava no final do dia, eu chegava no final da semana e percebia que eu não tinha feito aquilo que eu tinha me proposto a fazer. Eu não tinha feito aquilo que eu tinha fechado um acordo comigo mesmo na minha agenda que eu iria fazer. Mas, obviamente, eu não fiz aquelas coisas porque era muita coisa, é impossível. Olha, é impossível e entenda comigo, isso é um princípio de gestão do tempo. As tarefas nunca acabam. Se tu for querer fazer tudo, tu não vai fazer nada. Se tu for querer fazer tudo, a lista é interminável de coisas que você tem que fazer. Então eu chegava ao final do dia frustrado porque fisiologicamente, ou melhor, biologicamente, naturalmente, um ser humano não é uma máquina, eu não tinha capacidade de fazer tanta coisa assim. E eu me sentia frustrado. Por quê? Porque lá no domingo, quando eu estava planejando a minha semana, parece que o meu ego inflava, eu tinha aquela sensação de produtividade e enchia a minha agenda de coisas. Você não pode fazer isso. Se a tua agenda não tem tempo livre para reflexão, para lazer, se a tua agenda não tem tempo livre para os imprevistos que vão acontecer aí na tua vida, o teu planejamento tá errado. Planejamento não é sobre fazer tudo, e sim garantir que aquelas poucas e críticas atividades que realmente são importantes sejam feitas. E é continuando esse assunto que a gente entra no ponto 2. Quem quer fazer tudo, não faz nada. Existia um cara chamado Vilfredo Pareto. Ele era um francês, era um economista francês, era filósofo, enfim. E esse cara, ele percebeu coisas interessantes na França. Em primeiro lugar, ele percebeu que 80% das terras da França estavam nas mãos de 20% da população. Ele percebeu que 80% do faturamento de uma empresa vinha de 20% dos clientes dessa empresa. Ele percebeu que 80% da colheita vinha de 20% das plantas. E mais tarde, esse princípio, essa relação 80-20, ficou conhecida como o princípio de Pareto, que é nada mais que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Mas esse princípio ele não rege apenas as relações econômicas, as relações agrícolas e as relações comerciais. Mas o princípio de Pareto ele rege praticamente todas as áreas da nossa vida. Uma vez que 80% dos resultados que a gente tem
vem de 20% das coisas que a gente faz. Todo o nosso dia, ele é feito de blocos de coisas que a gente precisa fazer, de tarefas. Só que nem todas as tarefas que a gente faz no dia, que vai desde terminar um relatório importante do trabalho, ou lavar o carro, ou ir para academia, nem todas essas tarefas que a gente faz durante o nosso dia, nem todas elas têm o mesmo peso de importância. Sempre tem aquelas tarefas que são mais importantes que as outras. E o primeiro passo, portanto, é justamente a gente identificar quais que são essas poucas, sempre são poucas atividades ali que fazem realmente, sabe, a nossa vida mover, nós evoluirmos. O primeiro passo é identificar quais são essas poucas e críticas atividades. E uma vez que a gente identifica essas poucas e críticas atividades, a gente tem que colocar um nível de prioridade, a gente tem que priorizar essas atividades no nosso dia. Sabe por quê? Porque eu vejo muita gente aí querendo fazer tudo, sabe? Voltando ao ponto inicial, enchendo a agenda de atividades sem priorizá-las. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui em um dia de sábado e eu sei exatamente com clareza, lembra, o cérebro trabalha com clareza. Eu sei exatamente com clareza quais são as minhas principais atividades que eu preciso fazer no dia de hoje. É nada mais do que gravar esse vídeo, correr, eu vou já correr, eu tô até com um tênis aqui de corrida, eu vou fazer um treino de 10 quilômetros. E estudar e criar o roteiro do próximo vídeo. Basicamente, essas são as atividades Pareto que eu tenho que fazer hoje. Eu tenho clareza disso. E, cara, tu viu que eu te falei? São 3, 4 coisinhas que na minha agenda, cara, não estão enchendo a minha agenda. Claro que eu tenho outras coisas para fazer hoje, mas eu tenho plena clareza de que essas são as minhas poucas e críticas atividades, que essas são as minhas atividades críticas do dia de hoje. E é isso que você precisa fazer todos os dias, todas as semanas. A partir do momento que você acorda, cara, se tu não tem clareza de quais são as atividades Pareto, as principais atividades críticas do teu dia, tu começou com o pé esquerdo. Por isso, lembre-se, as tarefas, as atividades, elas nunca acabam. E nem todas essas atividades possuem o mesmo nível de importância. Uma vez que a tua energia e o teu tempo são limitados, tu tem que escolher com clareza e especificamente identificar aquelas poucas e críticas atividades que realmente vão te colocar no caminho dos teus objetivos. Cara, isso é 80%. Se tu fizer isso, 80% dos teus problemas acabam. Conselho 3. Faça o que é importante e evite apagar incêndios. Veja, portanto, que a gente está aqui dentro de uma construção de raciocínio, onde o primeiro conselho se conecta com o segundo e o segundo se conecta com o terceiro. O primeiro ponto foi cuidado para você não encher a tua agenda de muitas atividades. Aqui, em relação a planejamento e organização, menos é mais. O segundo ponto é que quem quer fazer tudo não faz nada, que já se conecta com o primeiro. Você precisa ter total clareza das suas principais atividades críticas do teu dia e da tua semana. E nesse terceiro ponto, a gente vai basicamente identificar aquilo que é importante. Aquilo que é importante para você fazer agora, sem procrastinar e sem preguiça. Eu considero que existem basicamente duas categorias de atividades. São aquelas atividades, tarefas que são importantes e aquelas tarefas e atividades que são urgentes. E essas duas atividades, essas duas categorias de atividades, elas se relacionam de forma bem específica, que eu vou te explicar agora. As atividades importantes são aquelas que de fato são importantes e essenciais para a construção do teu projeto de vida, que te aproximam dos teus objetivos, das tuas metas. São realmente atividades importantes. Eu vou te dar aqui 2 exemplos de atividades importantes, que é, em primeiro lugar, praticar atividade física, criar um planejamento de exercício físico durante a tua semana. Então, na segunda-feira, tu treina isso, na terça-feira tu treina aquilo outro, na quarta-feira tu vai correr, na quinta-feira tu vai para musculação, enfim. Criar um plano de treinamento na tua semana e todos os dias cumprir esses treinos. Isso são tarefas importantes dentro da tua semana. Outro exemplo é fazer um planejamento financeiro e, de fato, seguir esse plano de modo que todos os meses você consiga
economizar o que você planejou no papel e que você consiga evoluir aí nas suas finanças. Enfim, são 2 tipos de atividades importantes que você precisa fazer após você planejar. Você não pode procrastinar. Afinal de contas, são atividades importantes. E uma vez que você executa essas atividades, uma vez que você dá check nessas atividades, você conclui essas atividades, você sente aquela sensação de realização, de dever cumprido, de progresso constante. Mas veja aqui, muito importante, preste atenção. Uma vez que você planeja a execução dessas atividades, uma vez que você planeja que você precisa treinar todos os dias, uma vez que você planeja que você precisa economizar X reais por semana, X reais por mês, e você não faz isso, ou você procrastina, ou você meio que chuta o balde, tem preguiça e não faz esse tipo de coisa, que são coisas importantes, lembra do que eu vou te falar agora. Quando você não faz algo que é importante, isso vira uma urgência. Então, cara, praticar atividade física todos os dias é algo importante. Se você não faz isso, lá na frente, hora ou outra você vai precisar ir para a cama de um hospital, ou precisar ser medicalizado, ou precisar ser hospitalizado, enfim. Se você não cuida daquilo que é importante, que é a tua saúde hoje, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da tua doença no futuro e vai virar uma urgência. Sabe? Se você não cuida das tuas finanças hoje, o que é algo importantíssimo e não pode ser procrastinado, se você não cuida das tuas finanças, no futuro isso vai virar uma urgência. Você vai ficar endividado, você vai precisar de um empréstimo, você vai precisar de ajuda financeira. É aquilo, cara. Trocar o pneu do teu carro, porque o teu pneu já tá careca, trocar o pneu do teu carro hoje é importante, algo que é importante. O pneu já tá careca. Se tu negligencia isso, o pneu vai furar no meio da estrada. E aí tu vai estar sem telefone, vai estar sem internet, sem área para ligar para a seguradora. E aí o que tu faz? Tu vai perder muito mais tempo com esse tipo de imprevisto. Porque quando você não faz o que é importante, você colhe a urgência. Quando você não faz o que é importante, essa atividade ela não esquece de ti. Isso que você procrastina não vai esquecer de ti, porque uma hora ou outra ele volta para puxar o teu pé. Por isso que você precisa fazer aquilo que é importante, cara. Não procrastina, e eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que precisa de muita disciplina, de motivação, mas, não procrastina, a vida é só uma. Não procrastina, esquece a preguiça. Tenta ao máximo abolir a preguiça da tua vida. Faz o que é importante para que isso não vire uma urgência. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, cara, eu te convido a conhecer o Vida Baseada em Evidência, que é onde eu trago diversas estratégias para a tua vida, para a tua rotina, baseada em psicologia comportamental, baseada em neurociência, baseada em ciência de verdade. O link tá aqui na descrição. Se você também gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!